Olá, boa tarde. Boa tarde, Igor, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, olá a todos que estão entrando agora, hoje, né? Vou falar aqui, olá, Eloá, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre compaixão, né? E para quem pôde notar a frase, né, que eu falei, que eu escrevi, é que o amor, ele não cessa. Ou melhor, o ódio não cessa com mais ódio, e sim com amor e compaixão. Olá, Moraes, que bom te ver aqui também. Para vocês que estão entrando pela primeira vez, eu sou Shirley Morata, sou professora de inglês, porém o meu objetivo aqui é falar sobre desenvolvimento humano. Fiz um curso e aprendi muito, então eu acho que a gente aprende ainda mais quando a gente leva adiante, né, o nosso aprendizado. Então, se vocês puderem me adicionar, é só clicar nesse bonequinho, e para quem já me tem adicionado, vamos compartilhando, né? Compartilhando com seus amigos, para que ouçam um pouquinho sobre compaixão. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, bastante gente entrando, Malvez sempre aqui, um beijo para você, e vão realmente chamando os seguidores. Isso aí, é isso aí, Igor, um beijo pro Igor, que está sempre me ajudando nos periscopes. Muito obrigada, Igor, pela sua ajuda. Bom, hoje eu vou falar sobre compaixão, né? E falar um pouco sobre compaixão, falando deste grande sentimento, dessa grande virtude que existe dentro de todo ser humano. Todo ser humano ele tem esta virtude da compaixão. Eu sei que muitos de vocês podem às vezes achar que tem gente que não tem, né, esse sentimento. Porém, todo ser humano tem, por mais cruel que ele seja, ele já sentiu esse sentimento de compaixão. Compaixão pela sua família, pelos seus pais, compaixão pelos seus filhos, né, no momento de fome, no momento de uma doença. Então, este sentimento, né, esta virtude da compaixão, ela nos coloca na igualdade quanto a sermos seres humanos. Então, ele é uma virtude muito transformadora, porque ela coloca essa unidade que é o ser humano. Todos nós ficamos iguais quando a gente sente a compaixão. Então, falando sobre a compaixão, eu gostaria de falar para vocês que em situações como em tragédias, como o que aconteceu na França ou o que aconteceu aqui em Mariana, vou pegar esses dois exemplos porque foram tragédias que aconteceram há pouco tempo. Neste momento, né, dessas tragédias, a gente pode ver a grande compaixão que o ser humano tem de repente, ajudar o outro. Porque ele fica na piedade de saber que aquele outro ser humano, ele está sofrendo. Então a gente entra dentro deste sentimento da compaixão. E aí a gente começa a ajudar dentro das nossas possibilidades. Nem que seja com oração, que é uma força muito grande, uma energia divina que nos conecta. Quando a gente vibra, quando a gente ora, quando a gente reza por alguém, independente do nome que a gente dê a isso. Então essa conexão de toda a humanidade, que a gente se torna igual, a gente vê nas tragédias. Porém, a minha pergunta para vocês é se vocês acham que a gente, na hora de exercer essa grande virtude da compaixão, se a gente não cai no julgamento muitas vezes. Porque a gente acaba direcionando a nossa compaixão para um dos seres humanos e talvez não para o outro. Porque no caso, por exemplo, dos ataques lá na França, nós podemos ver que quando houve o ataque, as pessoas todas começam a orar pelas vítimas, por quem realmente sofreu a morte ou pelas famílias de quem sofreu a morte. E muito raramente nós viramos a nossa compaixão por quem causou, né? Pelo o assassino em si. Então, será que a gente está realmente exercendo a virtude da compaixão na sua plenitude?
Será que quando a gente também, mais uma vez, teve a compaixão pelo povo lá de Mariana, fazendo doações para quem perdeu tudo, será que a gente não voltou também o nosso olhar com certo ódio para quem causou o desastre pela falta de competência humana? E aí a gente pega e a gente fica numa dualidade de sentimentos, uma virtude tão divina que é a compaixão e ao mesmo tempo o julgamento do outro ser humano, que também é uma conexão com a gente. Então, a gente vendo por esse lado, a compaixão ela existe dentro de cada um de nós e a gente começa a julgar para quem que a gente direciona a nossa piedade. Só que assim, se a gente souber que quanto a seres humanos somos imperfeitos, que todos nós temos sombra e todos nós temos luz, esse momento de onde ocorre uma tragédia ou na nossa vida diária, de repente a gente tenha que se voltar para dentro de nós mesmos e olharmos dentro de nós as nossas sombras. E aí a gente consegue transformá-las, porque a gente vê a sombra do outro ser humano e a gente reconhece que a gente também erra. A gente reconhece que a gente também tem trevas. E ao mesmo tempo, quando a gente vê as virtudes do outro ser humano, que a gente também consiga olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos também que somos luz. E seres de luz, né, que essa luz que a gente tem dentro de nós e que não julga e que respeita o outro ser humano. E aí consegue ter uma compaixão até por aquele que está causando a dor do outro. Então, eu gostaria, né, de perguntar para vocês como é que vocês sentem essa compaixão. Se vocês conseguem sentir a compaixão por aquele ser humano que no nosso julgamento está errando. Será que a gente consegue fazer nem que seja uma oração? Às vezes a conexão, se você escreveu agora que está caindo, às vezes é a sua própria conexão. Porque eu estou com pessoas conectadas aqui agora, né? Acho que tem pessoas conseguindo me ver. Saiam e entram novamente que vocês conseguem recuperar a conexão. Então, voltando, né, a falar isso sobre a compaixão. Como é que vocês veem, vocês quanto a seres humanos? Vocês conseguem exercer essa compaixão? Como é que vocês sentem isso? Isso, realmente está caindo às vezes porque você está no banco. Então, em questão, né, voltando, né, falando sobre esta compaixão, eu gosto muito de olhar para a natureza, né, porque eu acho que a natureza, ela nos ensina muitas coisas. E quando a gente olha a natureza, né, nessa cadeia, né, de alimentícia, a gente vê às vezes o leão, né, um bicho tão lindo, né, um animal maravilhoso, e que às vezes, né, este leão, você vai ver que ele está comendo a sua presa. E a gente não julga, né, o comportamento do leão. A gente não fica, né, tendo compaixão pela sua presa e desprezando o leão por ele estar comendo a presa. Eu acho que realmente é o equilíbrio do universo que a gente vive. E a nossa raça, né, a raça humana, a gente julga o outro. Mas nós estamos todos, né, conectados e somos todos parte do mesmo, né, do mesmo padrão quanto a humanos que somos. Então, você que escreveu que às vezes, né, a gente não consegue ainda ter essa compreensão e essa compaixão por quem erra a ponto de matar alguém. E aí como é que a gente faz, né? Como é que a gente consegue? Exatamente, a gente precisa, né, de mais amor e julgar menos. Porém, a gente, quando vê, já julgou. E aí a gente tem que realmente transformar o nosso sentimento. Porque a nossa evolução, ela é individual. É você quanto indivíduo que vai melhorando. Só que a gente está conectado num planeta, né, todos juntos. Exatamente, o mundo precisa aprender a perdoar mais. Muito lindo isso. E quando a gente entra nessa conexão com o todo, a gente consegue ter a compaixão
por aquele ser humano que também está errando, porque nós mesmos ainda somos aprendizes, né? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, no momento onde a gente não consegue ter essa compreensão dos atos do outro ser humano, aí a gente deve se conectar com o divino e pedir a ajuda do divino. Porque, independente da religião de vocês, eu vou falar uma frase de Jesus Cristo, porque Jesus falou para Deus ter compaixão de nós. E este foi o mais lindo amor que ele pôde demonstrar, porque ele sabia que nós éramos pecadores e ele pediu que Deus nos perdoasse. Então, no momento onde vocês sentirem no coração de vocês que vocês não conseguem exercer essa compaixão, como nos momentos que para mim também é difícil, aí a gente se conecta com essa divindade maior, né? E pede ajuda. Isso. Você que falou que precisa, né, aprender cada vez a ser melhor. O importante é a gente realmente perceber que a nossa mudança mudará o todo. A partir da nossa mudança interna, a gente muda o externo. Então, nessa conexão com pessoas que pensem da mesma forma que nós. E aí a gente vai, com certeza, transformar esse planeta, que ele está em equilíbrio entre o sim e o não, entre o certo e o errado. Então, quanto mais gente se conectar ao amor, mais facilmente será feita a transformação. Obrigada, Roberto. E para quem, né, não me conhece, né, eu gostaria que vocês pudessem ver o replay, né, onde eu falo um pouquinho e que pudessem me seguir. E quanto mais gente conectada, melhor o planeta ficará. Exatamente, não existe certo ou errado. Somos todos aprendizes, né? Quantas vezes, olhando para dentro de nós mesmos, a gente enfrenta as nossas sombras. O importante é a gente reconhecer e transformar. Isso. Que bom, Kel tá aqui. Um beijo, Kel. E eu queria mandar um beijo para todo mundo, né, que fez o curso comigo. E a gente sabe desse processo de transformação, que é um passinho por dia, mas que a gente está, né, caminhando e levando, né, essa mensagem para fora. Você, né, com certeza, Giovana, um beijo para você. Adoro você, Giovana, um beijão. Um beijo para todo mundo, tá? E que a gente possa realmente ter compaixão. Compaixão pela dor do ser humano, né? E também a compaixão de apreciar a luz do outro e saber que essa luz também está dentro da gente. É isso aí. Um beijo para todos vocês. Fiquem na paz interna de saber que vocês estão se transformando em seres humanos melhores. Exatamente, doses pequenas, mas todos os dias. É isso aí, um beijo e fiquem na luz, tá? Um beijão para vocês. Vou inverter aqui a câmera, tá? Para poder terminar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Obrigada. E mandem coraçãozinho para mim. Esqueci de pedir. Quanto mais coraçãozinho, mais feliz eu fico. E mais a nossa transmissão, ela vai seguindo, né, adiante. Isso aí, olha, eu tô adorando coraçõezinhos. Mandem muitos, muitos. Obrigada, gente. Fiquem na luz.